E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser para fazer um vídeo que vocês estavam esperando bastante, cobrando bastante a gente também, que é a comparação entre o VP1 e o VP5. Qual dos projetores que sai melhor? Será que tem um que realmente tem alguma vantagem muito grande em relação ao outro? Sim ou não? A gente fez os testes e o resultado vocês vão conferir agora, então vamos nessa. Sempre lembrando, pessoal, que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link para o nosso grupo do WhatsApp, onde diariamente a gente coloca várias promoções lá, incluindo promoções aí de projetores, de televisões, outros produtos aí envolvendo o universo da tecnologia. Então o link vai estar aqui embaixo para quem quiser acessar, aqui no campo da descrição. Então, pessoal, vamos começar falando aqui sobre a aparência dos projetores. Então, como vocês podem ver, os dois projetores eles são pequenos, são projetores que são compactos, tanto o VP1 quanto o VP5. O VP1, no caso, vocês podem ver que ele é um pouco menor, pelo menos em questão de altura, e os dois são bem compactos. Assim, particularmente falando em questão de visual geral, na minha opinião, eu preferi um pouco mais o VP5, porque ele tem um visual que ele é um pouco mais futurista, só que não é nada muito exagerado, e eu gosto desse tipo de coisa. Enquanto o VP1 ele tem um visual mais neutro, que para quem gosta é bom também. Mas em questão de visual eu acho que não tem assim um destaque muito grande para um, para outros. Dois são compactos, dois são fáceis de carregar, de transportar entre um ambiente da casa, por exemplo, de um quarto para o outro, ou mesmo fazer uma viagem colocar dentro do carro, é uma coisa tranquila também. Ainda em relação ao visual, entretanto, tem uma vantagem no VP1, na minha opinião, que é o fato que ele tem botões aqui em cima, ou seja, a gente não precisa necessariamente estar usando o controle remoto, a gente pode controlar aqui pelo próprio projetor, o que dependendo da ocasião pode ser mais prático às vezes, dependendo ali da ocasião, controlar diretamente pelo projetor do que pelo controle. Já o VP5, o único botão que ele tem é o botão de ligar e desligar que fica aqui em cima, ou seja, tu meio que fica refém do controle para estar utilizando outros recursos do projetor. Então, na minha opinião, pelo menos essa é uma vantagem do VP1. Em relação ao peso dos projetores, eles pesam basicamente a mesma coisa, não tem muita diferença entre eles. E um detalhe que eu não comentei é que o VP5, como vocês devem ter reparado, tem meio que essa alça aqui em cima, né? Então a gente pode meio que carregar como se fosse uma malinha. Eu gostei, talvez algumas pessoas achem meio estranho com esse negócio pendurado aqui, mas é um detalhe que o projetor tem. Em relação às conectividades deles, são basicamente as mesmas, mas tem algumas diferencinhas. O VP5, por exemplo, tem entrada para cartão de memória, algo que o VP1 não tem. Entretanto, o VP1 tem entrada para VGA, algo que o VP5 não tem. Além disso, vale falar também que existe a versão VP1 Pro, que no caso é essa daqui que vocês estão vendo, e o VP1 Pro tem a diferença que ele possui espelhamento de tela. Então, por exemplo, você pode estar lá no YouTube e espelhar a tela automaticamente para o projetor, algo que o VP5 não tem. Então, basicamente, essas seriam algumas diferenças. Então, tem a entrada para cartão de memória, não tem para cartão de memória, mas tem para VGA e ele tem espelhamento de tela e esse aqui não tem. Vale ressaltar também que esse daqui tem conectividade via Bluetooth, tá? O VP5 tem conectividade via Bluetooth. Então tu pode colocar uma música no celular e fazer com que o áudio da música do celular aconteça, que seja feito pelo próprio projetor, pela própria caixinha de som dele. Então é uma vantagem que ele tem, que o VP1 não tem. Uma questão que algumas pessoas podem estar se perguntando, será que eles esquentam muito enquanto estão ligados? Ou será que eles fazem muito barulho enquanto estão ligados? A gente testou bastante os projetores, a gente deixou eles aí algumas horas eles ligados, e em relação a esquentar muito, a gente não percebeu muito, tá? Então não acredito que isso seja algum problema. Em relação a eles fazerem barulho, a gente pode dizer que o VP5 ele é mais barulhento que o VP1, tá? Então, se você for uma pessoa meio que detalhista nesse sentido, talvez o barulho do VP5 incomode um pouco. Entretanto, na minha opinião, quando você está lá assistindo um filme ou jogando um jogo que seja, o som do filme, o som do jogo, geralmente eles conseguem ser mais alto que o som que o projetor faz, sabe? Então, no final das contas, eu acho que isso não é necessariamente um problema. Só para efeito de comparação, eu diria que o barulho que o VP5 faz é meio que um computador tentando meio que renderizar um vídeo, sabe? Quando o computador está trabalhando bastante para renderizar um vídeo ou para rodar um jogo. Basicamente esse é o barulho que o VP5 faz enquanto está ligado, pelo menos eu faria essa comparação.
enquanto o VP1 ele é um pouco mais silencioso que isso, mas também faz um barulho. Mas como eu disse, ambos eu acho que não chega a incomodar, porque o som do filme ou do jogo que está rodando de fundo normalmente consegue encobrir bastante o barulho que eles fazem. Nenhum dos projetores, ou seja, nem o VP1 nem o VP5, possui um sistema operacional para você navegar na internet, acessar algum aplicativo ou algo do tipo. Nenhum deles tem esses tipos de recurso, ou seja, você precisaria de algum aplicativo, algum aparelho externo para fazer esse tipo de coisa, como por exemplo um videogame conectado pelo HDMI, ou um notebook, ou um Chromecast, ou algo do tipo, porque eles não têm esse tipo de recurso. Meio que o sistema operacional deles são bem parecidos e é mais para mexer em algumas configurações de imagem, idioma e coisas do tipo. São configurações bem básicas, não esperem nada assim muito avançado, não é nada demais, mas já é alguma coisa caso você queira configurar manualmente alguma configuração de imagem, deixando a cor com contraste um pouco mais forte, ou abaixando o brilho, ou aumentando o brilho. É algumas coisas que vocês podem fazer no sistema operacional, só que é meio simples, assim, não esperem muita coisa, mas acredito que seja o suficiente, levando em consideração aí os projetores em si e a qualidade geral que eles apresentam. Como eu mencionei, é bom ressaltar que no caso do VP1 Pro, ele possui aquele espelhamento de tela, então você consegue transmitir a imagem de um celular diretamente para o projetor, mas no caso seria só esse o recurso mesmo que ele tem, não possui nada mais além disso, mas é uma questão interessante porque eu sei que muitas pessoas gostam de ter essa praticidade de espelhamento de tela, que é algo que o VP1 Pro tem e o VP1 normal não tem no caso, e o VP5 também não tem, isso é algo só que o VP1 Pro possui. Agora vamos falar um pouquinho sobre o áudio do projetor, na hora lá que ele está rodando um filme, por exemplo. Será que o áudio, a reprodução do áudio dos projetores é bom? Será que é bom o suficiente para dar aquele clima de cinema? Ou será que nem tanto? Bem, se a gente for comparar os dois projetores, o VP5 na propaganda dele, ele tem um diferencial de ter um som melhor. E será que na prática isso acontece? Na minha opinião, nos testes que a gente fez aqui no canal, sim, galera, o som do VP5 é um som que é melhor do que o som do VP1. Ele dá mais um ar de cinema, digamos assim, não chega a ser aquela coisa super incrível, mas sim, nos testes que a gente fez, ele se mostrou um pouco melhor. Só para efeito de comparação, para tentar meio que ilustrar melhor, quando eu estava testando o áudio do VP1, rodando um filme, por exemplo, eu conseguia perceber muito facilmente que o som saía do projetor, sabe? Não era um som que estava ali no ambiente. Já o VP5 ele conseguia passar um pouco melhor essa impressão do som sair do ambiente e não do projetor em si. Então, de forma geral, eu diria que o som do VP5 sim é melhor do que o do VP1. Entretanto, se você tiver dinheiro para investir em algum aparelho de som externo e quiser de fato criar aquele clima de cinema com um som um pouco mais potente, um pouco mais detalhado, ainda assim, independente do projetor, eu acho interessante estar investindo em um aparelho de som externo para estar criando um clima mais interessante aí na sua casa. Entretanto, se você não for uma pessoa muito exigente nesse sentido, eu acredito que o som dos dois projetores já devem dar conta do recado, especialmente o VP5. Uma outra coisa interessante da gente comparar, obviamente, é o preço dos projetores, né? Qual que é mais barato, qual que é mais caro, e sempre lembrando que o link vai estar aqui embaixo para vocês conferirem o preço dos três projetores. Eu digo três porque tem o VP1, tem o VP1 Pro e tem o VP5. Só para servir de comparação, no caso, o VP1 ele é o projetor mais barato. Na segunda colocação, digamos assim, tem o VP5, que é um pouco mais caro que o VP1, e depois tem o VP1 Pro, que é o mais caro de todos entre esses três que a gente está comparando. Só lembrando que no caso esse aqui é o VP1 Pro, tá? Esse aqui é o VP5 e ali atrás tem a caixinha do VP1 normal, então a gente testou os três projetores. Então é uma coisa também importante para se levar em consideração, que é o preço deles. O preço não chega a ser muito diferente, mas dependendo aí do que você quer investir, pode fazer uma diferença considerável, até porque são projetores que eles possuem características diferentes, qualidades diferentes, como vocês ainda vão ver no decorrer do vídeo. Existem alguns detalhes que podem fazer você ou preferir o VP1, ou o VP5, ou o VP1 Pro. Então lembrando que o preço vai estar aqui embaixo caso vocês queiram conferir ou mesmo estar comprando. Outro ponto que é bastante importante, galera, é a questão meio que de instalação dos projetores, como é que você vai colocar os projetores no seu ambiente, na sua sala ou no seu quarto, por exemplo. Como eu já falei, os dois projetores eles são bem compactos, são fáceis de transportar. Então, basicamente, se você quisesse, você poderia pegar ele, colocar aqui na mesa, já ligar, apontar para a parede e vai estar funcionando. Obviamente que se você quiser, você pode pendurar ele no teto, você pode colocar ele em cima de um tripé para ficar um pouco melhor regulado, digamos assim. Só que de forma geral, os dois são bem fáceis de estar utilizando.
Entretanto, existem algumas diferenças entre eles que vai impactar na qualidade da imagem do projetor. Por exemplo, o VP1 ele tem dois tipos de ajustes de imagens diferentes, enquanto o VP5 tem apenas um. O VP1, no caso, ele tem um ajuste do foco, você pode ali melhorar o foco, deixar mais definido, menos definido, dependendo da distância que você tem da parede, algo que o VP5 também tem. Só que o VP1 ele tem um diferencial que é o trapézio dele, ou seja, se eu for colocar o projetor meio que inclinado, ele tem um trapézio que ajusta a imagem para ela ficar mais retinha na parede, algo que esse projetor aqui não tem. Então, por exemplo, se eu colocar esse projetor meio que inclinado, a imagem de fato vai ficar inclinada na parede, o que é algo meio estranho. Então, de forma geral, o VP1 ele é um pouco mais fácil de você estar colocando no seu ambiente, fazendo com que a imagem fique aceitável, digamos assim. Porque mesmo que você coloque ele meio que assim para cima, você tem um ajuste diferente que esse daqui não tem, que seria importante na minha opinião. Então, ao meu ver, pelo menos, essa é uma vantagem do VP1. Eu acredito que se você, por exemplo, tiver uma mesa alta, um tripé ou mesmo uma área mais específica para fazer a instalação do projetor, isso não vai fazer tanta diferença, tá? Por exemplo, esse trapézio de fato só vai fazer diferença se você for colocar ele meio inclinado. Se você tiver uma região alta, como por exemplo um tripé de câmera, sabe, que você consegue colocar o projetor, se você conseguir colocar ele numa região alta, essa região do trapézio não vai fazer tanta diferença, porque se você conseguir colocar ele reto para a parede, exatamente no ângulo que você quer, esse é um ajuste que você não vai precisar. Ou seja, resumindo, é um detalhe que esse aqui tem, é um detalhe que eu acho bom e vai fazer diferença se você não tiver um local muito exato para colocar o projetor. Agora vamos para o mais importante, que é sobre a qualidade de imagem. Será que algum dos projetores saiu muito melhor que o outro? Sim ou não? Assim, nos testes que a gente fez, sinceramente eu diria que a qualidade de imagem deles é extremamente parecida, com algumas diferenças que eu já vou mencionar aqui. Mas de forma geral, a força do brilho, o contraste, o nível de cores, basicamente olhando ali para os dois projetores ligados, pareceram basicamente a mesma coisa, assim, olhando a olho nu, digamos assim. Porque se a gente for olhar na prática, nas especificações, a gente vai ver que o VP5 é um projetor que tem lumens a mais, ou seja, ele consegue ter uma cor um pouco mais forte, o que dá uma vantagem para ele quando você está assistindo, por exemplo, em um ambiente mais claro, com a luz acesa, por exemplo. Na prática, a diferença não é tão grande assim, como eu disse, os dois projetores têm uma qualidade que é bem parecida, tanto no escuro quanto no ambiente claro. Só que alguém pode estar se perguntando, tá, é uma qualidade parecida boa, qualidade parecida ruim, qualidade parecida para baixo, meio que ruim. Então, de forma geral, galera, eu diria que os dois projetores eles conseguem sim ter uma boa qualidade de imagem, eles conseguem projetar imagens grandes, imagens de qualidade, imagens que são bem definidas, com cores atraentes. Obviamente, quando eu vou comparar aqui com uma televisão, que geralmente consegue ter uma gama de cores maior. Mas levando em consideração o preço dos projetores, eu diria assim, sem muitas dúvidas, que a qualidade de imagens de ambos é sim muito boa. Lembrando que são projetores que eles têm suporte aí para rodar Full HD, sendo que a resolução nativa de ambos são de 720p. Mas enfim, como eu disse, a qualidade aparentemente deles são extremamente parecidas, mas tem alguns detalhes que tem que ser levado em consideração. Apesar de eu falar que a qualidade de imagem deles são bem parecidas, vocês provavelmente estão percebendo que parece que o VP1 tem uma imagem com contraste melhor, ou seja, com cores mais vivas. E assim, quando eu fiz o teste, eu acabei não testando os dois projetores ligados ao mesmo tempo, um no lado do outro, que eu acho que deveria ter sido a melhor forma de fazer o teste. Entretanto, eu não tive essa possibilidade. Então eu liguei um projetor e na sequência eu liguei o outro projetor. Fazendo o teste da forma que eu acabei de falar, eu não percebi muita diferença em relação à qualidade de imagem dos dois projetores. Entretanto, vendo as imagens, a gente pode reparar que sim, que o VP1 aparenta ter uma imagem aí com um contraste um pouco melhor, com cores mais vivas. Entretanto, também vale ressaltar que a câmera, né, quando a gente grava ali a imagem do projetor, a câmera ela também dá uma distorcida ali na qualidade da imagem, geralmente colocando mais brilho, que também pode aí impactar a qualidade de imagem.
Mas enfim, a impressão que eu tive testando os dois projetores, ligando um e logo na sequência ligando o outro, é que eles sim têm uma imagem bastante parecida, mas como a gente pode ver na qualidade de imagem aí, na comparação no vídeo, realmente parece que o VP1 ele tem uma qualidade de contraste melhor, apesar de que na hora ali olhando a olho nu eu não identifiquei muita diferença. Uma das diferenças que eu já citei é o trapézio que o VP1 tem e, querendo ou não, isso vai influenciar na qualidade da imagem, porque se você estiver num local não muito bom, colocando o projetor em um local inclinado, por exemplo, o VP1 vai ter uma qualidade de imagem melhor, afinal de contas você vai conseguir fazer com que a inclinação dele fique melhor. Quando você mexe no trapézio, isso meio que dá uma ajustada também no nível do foco, então é uma coisa que você tem que levar em consideração e é uma vantagem para o VP1. Apesar da vantagem do VP1 na relação de ter esse trapézio, que é um ajuste a mais, o VP5 tem uma outra vantagem, que é o seguinte: você consegue fazer imagens maiores com o VP5 numa melhor qualidade. Porque basicamente quando você está usando os projetores, se você quer uma imagem maior, basicamente o que você faz é afastar o projetor da parede. Quanto mais longe da parede, maior é a imagem do projetor. Em média, a gente recomenda que o VP1 fique a cerca de 1 a 3 metros da parede, porque se você afasta mais de 3 metros, a imagem até fica maior, só que a imagem começa a perder muito foco. E mesmo com o ajuste aqui, você não consegue chegar num ponto que fica bom. Ou seja, se você afasta mais de 3 metros, a imagem vai ficar maior, só que o foco não vai ficar bom e vai ficar bem ruim, eu diria. Então essa é uma desvantagem se você quer imagens muito grandes. Algo que o VP5 não tem muito essa desvantagem, porque no VP5 você consegue colocar o projetor a uma distância de 1 a 8 metros e ainda assim você consegue ter um foco bom. Ou seja, você consegue afastar mais da parede, você tem imagens que são maiores e mesmo com imagens grandes, ela consegue manter um bom foco. Então essa é uma vantagem aí para o VP5. Então, de forma geral, se a gente fosse comparar a qualidade de imagem, se a gente fosse falar da imagem em si, eu diria que é bem parecida, tanto assistindo de dia quanto assistindo de noite. São imagens bem parecidas mesmo, entretanto, cada um tem uma vantagem. O VP1 tem a vantagem do trapézio, enquanto o VP5 tem a vantagem de poder fazer imagens maiores. Entretanto, você também vai ter que ter um ambiente maior, né, para afastar o projetor da parede, por exemplo. Se você, por exemplo, estiver colocando os dois projetores na mesma distância, 2 a 3 metros em um mesmo ambiente, a qualidade de imagem vai ser basicamente a mesma, o tamanho também vai ser o mesmo, sem assim nenhuma diferença notável, sabe? Então eu acho que é uma coisa para se levar em consideração na hora de estar fazendo a compra, porque o VP1 é um projetor que ele é mais barato e ele tem uma qualidade de imagem que é basicamente a mesma coisa que o VP5. Entretanto, tem essa questão do tamanho, né? Se você é uma pessoa que tem um espaço para colocar o projetor mais longe da parede, pode ser um atrativo a mais comprar o VP5, se não, não, até porque o VP1 também tem uma boa qualidade de imagem. Sobre estar assistindo o projetor com a luz acesa, como eu falei, o VP5 ele tem mais lumens que o VP1, então em teoria ele vai conseguir ter uma visibilidade melhor em um ambiente iluminado com a luz acesa, por exemplo, só que na prática a diferença não é tão grande assim e de forma geral eu recomendo assistir os dois de luz apagada ou em um ambiente mais escuro, porque apesar de você conseguir assistir de luz acesa, especialmente conteúdos que são mais claros, ainda assim tem uma perda relativamente grande na qualidade de imagem se você assiste de luz acesa, então o recomendado é sempre assistir aí de luz apagada. Uma coisa que eu acho interessante de falar aqui também é em relação ao nível de preto que os projetores conseguem fazer quando eles estão projetando a imagem, porque geralmente quando a gente fala de nível de preto, normalmente a gente vê esses detalhes mais em uma televisão, só que existe diferença aí entre os projetores, como eles conseguem ou não ajustar o nível de preto ali na sua parede, por exemplo. Em relação ao nível de preto dos dois projetores, eu fiquei bem satisfeito. Acho que eles conseguem fazer um nível de preto bem consistente lá na parede onde a gente projetou. Só para efeito de comparação, eu vou colocar uma imagem para vocês verem, que não é nem do VP1 e nem do VP5. É do VP3, que é um outro projetor que a gente já testou aqui no canal. Eu vou colocar a imagem para vocês. Vocês estão vendo aí uma imagem que é relativamente clara, meio cinza. Só que essa é uma imagem que deveria estar completamente preta.
e vocês podem ver que não está completamente preto. Ele tem um brilho meio que estourado e isso pode impactar especialmente se você está vendo filmes ou jogando jogos que tem cenas mais noturnas. No caso do VP1 e no caso do VP5, a gente não teve muito esse problema. Só para efeito de comparação, a gente nem sequer conseguiu bater uma foto porque a câmera não conseguia focar de tão preto que estava. Tipo, não era um preto perfeito, obviamente, só que eles conseguiram ter um nível de preto bem melhor que o VP3. Então, eu acho que é um detalhe importante aí de estar se considerando também, até para a gente ter uma ideia aí de quão diferente pode ser uma imagem de um projetor comparado a outro nesses detalhes, como por exemplo o nível de preto. É interessante falar que a gente também testou o projetor jogando jogos de videogame, então se alguém aí tá na dúvida, vai ter input lag, não vai ter, eu joguei vários jogos e eu não tive assim problemas com input lag, eu consegui jogar tranquilamente. Obviamente que se você for um jogador que vai comprar um projetor para jogar jogos de multiplayer, muito provavelmente você vai sentir alguma diferença, mesmo que seja mínima. Só que de forma geral eu acredito que vocês vão conseguir jogar jogos de videogame sem ter qualquer tipo de problema, tá? Eu já testei outros projetores que têm problemas de input lag, só que não foi o caso desses dois projetores aqui, então acho que não tem que ter muita preocupação em relação a isso, né? Vale ressaltar que são projetores aí, como eu já falei anteriormente, que rodam aí a 720p nativamente, né? Apesar de ter suporte a Full HD, e eu acho que isso é bastante importante de se considerar na hora de jogar jogos de videogame, especialmente se você for uma pessoa muito exigente, que é aquela qualidade máxima de imagem, que é algo que você não vai ter aqui nesses projetores, apesar que de forma geral eu diria que a qualidade que eles conseguem entregar é uma qualidade bastante satisfatória, mesmo para jogos de videogame, apesar de que eu acho que a principal vantagem deles é mesmo mais para ver filmes, criar aquele clima de cinema na sua casa. Vamos fazer agora aqui então um resumo final para ver qual projetor que vale mais a pena, porque provavelmente algumas pessoas ainda estão na dúvida. Em relação ao visual dos projetores, como eu falei, os dois projetores são bem compactos, são fáceis de transportar. Entretanto, eu diria que o VP1 tem a vantagem dele ter os botões aqui em cima, o que dá uma certa praticidade. Se você colocar ele, por exemplo, em cima de uma mesa, às vezes é bem mais fácil mexer aqui do que necessariamente ficar mexendo no controle, mas é um detalhe, eu acho que você tem que ver se isso faz diferença para vocês ou não, mas eu diria que é uma vantagem do VP1. Uma vantagem do VP1 também que eu não mencionei no começo do vídeo é que ele vem com essa proteção aqui para lente. O VP1 tem, né, eu coloco aqui na frente o que dá uma proteção melhor, e o VP5 não tem, o que é algo meio estranho, levando em consideração que são projetores aí pensados para ser portáteis, pensados aí para transporte, então o VP5 não tem essa proteção, que é algo que o VP1 tem. Em relação ao áudio dos projetores, como eu disse, eu acredito que se você quiser realmente criar aquele clima de cinema na sua casa, é interessante ter um sistema de som externo, mas eu acho que os dois projetores têm uma qualidade razoável, especialmente o VP5, tá? Que ele tem uma qualidade um pouco melhor que o VP1, então ele consegue passar um pouco melhor aquela impressão que o som está saindo de fato do ambiente e não do projetor em si. Mas se você for uma pessoa muito exigente, talvez você queira investir uma graninha a mais em um sistema de som externo. Como eu falei, o VP5 é um projetor que ele faz mais barulho que o VP1. Lembra que eu falei lá, o VP5 ele parece que é um computador meio que trabalhando em um jogo mais pesado, renderizando vídeo. Então, esse é um detalhe que eu também acho que tem que ser levado em consideração, especialmente se você for uma pessoa mais detalhista nesse sentido, mas como eu falei também, o fato do som desse projetor aqui do VP5 ter um som, digamos, um pouco mais potente, meio que dá uma disfarçada nesse detalhe também. Um detalhe que eu acho muito importante você levar em consideração é o seu ambiente, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem um tripé na sua casa, se você não tem um local alto para colocar o projetor, eu recomendaria estar comprando o VP1, tá? Porque o VP1 é um projetor que ele é mais fácil de ajustar ele na parede por conta do trapézio que ele tem aqui em cima. Entretanto, se você tem um local mais alto, tipo uma mesa alta, ou mesmo um tripé para colocar o projetor, eu diria que o VP5 talvez ele tenha a vantagem de não precisar do trapézio e ter uma imagem, digamos, que consiga projetar maior, sabe? Então acho que essa é uma diferença e na real acho que é a principal diferença que vocês têm que estar levando em consideração na hora de estar comprando o projetor. Porque, por exemplo, se eu for pegar esse projetor aqui e colocar ele numa cadeira, a imagem que ele vai fazer não vai talvez ser alta o suficiente na parede para eu conseguir ver. Talvez ela fique meio que dividindo na parede, meio que pegando o chão junto, entende? Então eu acho importante vocês terem um local consideravelmente alto
Tipo essa mesa aqui eu acho que já estaria bom, talvez até um pouco mais eu diria. Uma mesa alta para estar colocando o projetor. Caso vocês não tenham uma mesa alta, ou caso vocês não tenham um tripé para estar colocando, recomendo o VP1, porque ele tem a questão do trapézio. Talvez eu esteja me repetindo, eu sei, mas eu acho que é bom deixar isso bem frisado, porque eu acho que é a principal diferença, tá? Se você está na dúvida se você está num ambiente adequado ou não, VP1 vale mais a pena na minha opinião. Se você está mais seguro em relação ao seu ambiente, tem um espaço maior para estar projetando imagens maiores, se você tem um tripé na sua casa, eu acredito que o VP5 pode ser mais vantajoso, porque ele tem uma imagem que pode se afastar mais da parede, fazendo imagens maiores sem perder o foco. Outro detalhe que eu também acho importante mencionar é que, como eu já falei, nenhum dos projetores tem um sistema operacional que te dá acesso à internet, a YouTube, a Netflix ou qualquer outro serviço do tipo, então você teria que estar utilizando algum aparelho externo, como eu já mencionei, algum videogame, algum computador, algum Chromecast conectado a eles, com exceção ali do VP1 Pro, que, como eu já disse, tem aquela questão do espelhamento de tela, mas seria só isso mesmo. Sempre lembrando, pessoal, que se vocês quiserem estar comprando projetores, dando uma olhadinha melhor no preço, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Se você não vai comprar agora, ainda está com alguma dúvida, lembrando que aqui embaixo também vai estar o nosso grupo do WhatsApp, onde diariamente a gente coloca lá várias promoções de projetores, televisões e vários outros produtos. O link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram entrar. Se por acaso tiver ficado alguma dúvida em relação aos projetores, não deixem de colocar aqui embaixo no campo de comentários que a gente pode estar vendo e respondendo. E também não se esqueçam aí de estar avaliando o vídeo com seu gostei, com seu comentário, com a sua crítica e também de estar se inscrevendo no canal para estar acompanhando os próximos vídeos. Como vocês podem ver aqui atrás, a gente já tem o VP6, que é um outro projetor com outras características bem interessantes aí, que a gente vai estar trazendo em breve aí vídeos no canal para vocês. No caso, o VP6 deles daí já é um projetor um pouquinho mais caro, ou consideravelmente mais caro, eu diria, mas eu acho que vai ser interessante aí trazer para vocês verem os vídeos no canal. Para não perder, é só se inscrever aqui, ativar o sininho, e é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Valeu, falou e até a próxima!